Aí, pessoal, tudo beleza? O Quadrinhos Porretas de hoje vai falar sobre uma dupla não tão dinâmica assim, criada na cidade de São Rafael, interior do Rio Grande do Norte, por um artista multitalentoso que não pinta só o 7, não. Ele pinta também o 8, 9 e até o 10. Eu estou falando de Vanderline Freitas, um amigo do coração e parceiraço aí de vários trabalhos comigo. E aqui a gente vai falar do álbum mais recente dele, né? Que é Enigma, Procurando Jack Holland. Mas antes da gente falar sobre esse álbum aqui, eu quero apresentar para vocês como é que surgiu o Enigma, tá? Vanderline sempre gostou muito de Luiz Fernando Veríssimo e do seu detetive atrapalhado Ed Morte, né? E aí ele resolveu, digamos assim, prestar uma homenagem ao Ed Morte, tá? E criou o Enigma. Tanto que o Enigma, ele não aparece primeiro nas histórias em quadrinhos, ele aparece num conto, tá? O assassino de US$ 1 milhão, que Vanderline agora resolveu publicar impresso com ilustrações, certo? Olha aqui algumas para vocês verem. Enigma, ele foi criado em 1996, nessa historinha aqui, né? Nesse conto, tá? E ele só foi, digamos assim, publicado em quadrinhos em 2006. Nesse quadrinho aqui, Enigma, o Diamante Vale Ouro, que Vanderlyn imprimiu assim edições em quantidades pouquíssimas, né? A gente vendeu lá na minha comic shop na época, a Garagem Hermética Quadrinhos, ou GHQ. Ele até coloca aqui a nossa primeira logo como um dos patrocínios que ele teve, tá? Então, eu sou muito fã, assim, dessa história, porque, assim, aqui tem uma pegada bem de Will Eisner, sabe? Vanderlyn trabalhou aqui o preto e branco de uma forma bem bacana e já mostra a que veio, né? Essa dupla. O Enigma, esse detetive que tem até uma esperteza bastante grande, né? Mas ele não dá muita sorte, ele é atrapalhado, só vive na pindaíba, tá? E Urubuman, que é uma outra paródia, né? Uma brincadeira aí com o Batman e com aqueles heróis assim parrudos que só tem massa muscular e o cérebro é desse tamanho, tá? Então a gente tem aí essa dupla de contrastes, tá? Muito interessante e engraçada. Depois, Vanderlyn publicou, né? Não é a dupla dinâmica, também aqui a gente já vê o Urubuman junto com o Enigma. E ele também publicou uma história na coletânea Potiguar de Quadrinhos, tá? Foi uma história maior até então, tá? Que é essa história aqui, ó. Que para mim é a melhor, né? Então, Enigma e Urubuman, eles residem na cidade de Gota City, que é uma cidade que surgiu de uma gota e é longe que só a gota, tá? E no álbum mais recente de Enigma, que é esse aqui que a gente vai falar especificamente, Enigma Procurando Jack Holland, pela primeira vez, Vanderlyn trabalha em parceria com seu irmão Wagner, né? Wagner Freitas, que assina o roteiro. Eu vou abrir a capa porque é uma arte dupla, aqui é uma página dupla, para vocês verem aqui Urubuman, Enigma e o policial desconfiado, né? Que vai estar aí ajudando nas investigações. Antes eu vou só avisar assim que Vanderlyn ele gosta de brincar muito com os nomes não só, né, dos protagonistas, né, Enigma e Urubuman, quanto dos coadjuvantes e também dos vilões, tá? Então
a gente de lei já saca aí as piadas, as brincadeiras. E aqui, essa parceria que ele fez com o Wagner tá bem redondinha, porque Wagner captou a essência, né, dos personagens e criou de uma trama policial, né, de mistério com muito humor, que é a característica aí dessa série do Enigma com o Urubumi, certo? São paródias policiais com bastante ação também. E aqui o que, é que vai acontecer? O pobre do Enigma só está recebendo casos de animais desaparecidos, tá? Então ele está Durango, na Pindaíba, devendo a Deus e o mundo, e ele resolve fazer o quê? O quê? Apostar nos cavalos, né? E aí ele cai do cavalo assim, com tudo mesmo, perde os poucos trocados que tinha. E quando ele está no caminho, né, voltando aí para o seu escritório, chutando o vento, ele recebe uma ligação do Jack Rowland, que é seu colega investigador policial, e o Jack fala para ele que precisa conversar e que está aguardando ele no escritório lá, né? Só que nesse meio tempo, o, também batem a porta de Enigma dois brutamontes que confundem o Jack com o Eni e, digamos assim, sequestram, né? Sequestram ele. Quando Eni chega e vê aquela balbúrdia lá no seu escritório, ele fica sem saber muito o que fazer, porque ele diz, poxa, né, realmente hoje eu acordei com, não só com o pé virado, mas com os dois, porque está tudo dando errado mais do que o normal. Mas aí a polícia, né, resolve contratar o Eni para descobrir o paradeiro do Jack Rowland, né, para saber o que foi que aconteceu, sei lá, quem se levou, quem sequestrou o Jack. E ao mesmo tempo, o leitor fica sabendo quem foi que sequestrou o Jack e por que ele sequestrou o Jack, né? Então, é um senhor que tá procurando uma ladra, tá? Que roubou dele algo muito precioso que a gente ainda não sabe o que é. E essas duas investigações, né, elas vão acontecer de forma paralela e terminam levando ambos os investigadores para o mesmo lugar, certo? E aí tem aquelas atrapalhadas, vai ter briga, né? Vai ter socos e pontapés. E, como sempre, Urubuman e sua barriga roncante, né? Que está sempre aí com fome, antes de, digamos assim, aquecer os músculos, ele precisa forrar o estômago, tá? Então, assim, é uma história que tem essas nuances todas, né, de uma história policial, de história de suspense, mas com muito humor, né, e também com muita ação. E se liguem aí, porque Vanderlyn já está trabalhando numa outra história que passou pelo edital Aldir Blanc, tá? Da Fundação José Augusto, e está chegando. Tá? E essa aqui, ela saiu pelo edital da Funcart, tá? O edital de Histórias em Quadrinhos da Funcart, que é o órgão ligado à Prefeitura da cidade do Natal, em 2020. Então, gente, quem ainda não conhece essa dupla mais do que atrapalhada, né? Enigma e Urubumê, direto de São Rafael, interior aqui do Rio Grande do Norte, conheça. E Vanderlyn, como eu falei, né, ele é um cara multitalentoso. Ele tem um canal aqui no YouTube chamado Tempo de Arte e muitos dos seus quadrinhos podem ser adquiridos em forma digital, tá? É só vocês procurarem na loja Kindle da Amazon que vocês vão encontrar alguns deles, certo? E esse aqui ainda está à venda aí no formato físico. Valeu, pessoal!